Olá pessoal, tudo bem? Continuando, né, as gravações sobre as lições dos livros, né? Eu digo dos livros porque no Classroom, né, no mural de vocês, em atividades, eu postei o método em espanhol primeiro e depois eu fui colocando, né, partes do livro em português. Algumas pessoas me questionaram, professora, os dois têm diferença, que eu havia dito que era igual. Eles são iguais, gente, na questão do aprendizado das notas, tá? Quando parte para as melodias, né, como nós estamos tratando de melodias folclóricas, então o português, ele aborda melodias regionais, de estados brasileiros, melodias tradicionais brasileiras do folclore, e o espanhol resgata músicas do folclore espanhol, do folclore europeu, tá? Eu acho muito rico nós termos os dois métodos, tanto que eles estão lá. E caso aconteça de sumir, não está mais disponível, vocês me avisem, tá bom? Tanto que hoje eu vou até fazer com vocês duas melodias, na verdade três melodias do método em espanhol. Lá no livro em espanhol, ela é a 14, a 15 e a 16. São muito ricas, porque fazendo, né, um parênteses aqui, ou até com um paralelo com a parte histórica, a Europa é um continente muito mais antigo, né? A Espanha é muito mais antigo, né, em termos de país, que o Brasil. Então, as músicas são muito mais antigas, são músicas que nos remetem a uma época muito, muito mais antiga que a nossa, né? Quando a gente fala de século XVI, o Brasil ele estava sendo descoberto, né? Ele estava sendo conquistado. E na Europa, onde a gente tinha o auge das artes, né? Então tinham muitos compositores já compondo, a música, ela era uma música que ela já acontecia, muito presente, e é isso que vai acontecer aqui que vocês vão perceber. No número 14 nós temos uma melodia, não saiu aqui, mas é uma melodia anônima, uma melodia tradicional, e que foi resgatada sem assinatura de compositor, né? A número 15 é a mesma coisa, e a 16 também. A número 14, 15 e 16, essas três peças que estão no livro espanhol, elas estão em 2x2, tá? Porque elas são danças. O que é isso? Dança. Nesta época bem antiga, né, que eu falei com vocês, século XVI, XVII, não existia meios de reprodução sonora de música. A música para o dançarino, para o bailarino, era tocada ao vivo. Né? Quando gostaria de se assistir, de se ouvir alguma música, também você tinha que ter um músico ali. O que acontecia? Essas músicas eram compostas para balés, para serem dançadas, tá? Então, quando se fala uma dança do século XVI, uma dança do século XVII, realmente aquela obra ela foi composta para ser dançada. Tem uma execução para aquela obra, tá? E existem nomes, né? Vários nomes de dança. Tem burré, giga, saltarello. Cada dança tem um movimento, tem um andamento. E aqui nós temos, não tem a indicação, são danças que até eu já toquei, tocando no grupo Rinascita, que elas ficam muito ricas quando você agrega outros instrumentos, né? Instrumentos de corda, instrumentos de percussão. Nada escrito, mas algo que a gente vai colocando até intuitivamente, seguindo-se de uma linha melódica, né? E é muito gostoso de ouvir e de tocar também. Eu já vou fazer em 2x2, tá? Para quem não tem o hábito de pensar, né, em 2x2, o que é o pensar em 2x2, né? Nós estamos acostumados a pensar sempre a unidade de tempo como uma semínima, que é a unidade 4, né? Se a gente vai lembrar da subdivisão, né, a gente tem lá o 4 é a semínima, a representação que é o número de baixo, né? O 2 é a mínima, 1 é a semibreve, o 8 é a colcheia. Né? Acredito que todos têm isso aí na memória, se não tem no caderno ou em algum livro para vocês consultarem, tá? Então, o número 2 embaixo, ou ser cortado, como está aqui, né? Representado na partitura, ele é o 2x2. Assim como o seu 4x4, cortei, dividi, 2x2, ok? Então eu já vou fazer o número 14 e essas danças são super gostosas de tocar, super bonitinhas. E elas só usam a mão esquerda.
né? Nós temos apenas as notas da mão esquerda. Olha que gostoso, né? Então a gente vai tocar essas músicas, quem não fez, quem não estava com o método espanhol, vai tocar e depois a gente vai conversar sobre até a entrega. Vocês vão me mandar algumas dessas melodias, porque hoje eu vou mesclar, vou fazer desse livro e vou fazer do livro em português, tá bom? Então vamos lá, a número 14. Encerramos. E é uma linha que você pensa assim, poxa, dá vontade de repetir, né? E realmente era isso que acontecia. Então, numa formação de época, se você vai fazer a música de época mesmo, nós tocamos, pode se apresentar e se você ouvir novamente, se você for tocar, lembra um trompete, né, um instrumento mais agudo. Então, ele anuncia a melodia, numa segunda vez entra um outro instrumento, depois entra uma percussão, outro tipo de percussão, instrumento de cordas, e essa música vai ficando cada vez mais rica, né? Assim era a música da época, nada muito escrito, mas com poucas linhas melódicas, e a gente ia inserindo, a gente que eu falo, né, os músicos de época, né? Então, iam se inserindo ali os instrumentos, tá? As outras linhas, né? Agora, a número 15. Também, a número 15, ela é em 2x2. Voltando um pouquinho aqui na 14, gente, observem que a gente tem muitas notas repetidas, tá? Eu ia para 15, mas, enfim, vou voltar por conta tem muitas notas dós repetidas, né? Acho que é o que aparece mais. Então, nota repetida, lembrando daquele recadinho, né? Daquilo que eu sempre falo para vocês. Articulem mais. Tá? Aqui a gente vai pensar como um instrumento quase que um metal, né? Um trompete. Tá? Pensando sempre pra frente, lembrando sempre de articular a língua, tá? Tô batendo nessa tecla aí, falando bastante, porque infelizmente ainda não todos, mas algumas pessoas não estão articulando, tá? Cuidado com isso. Então a gente coloca o fu, né? Fu, o som vai lá pro pé, tá bom? Então, primeira articulação que a gente está trabalhando para deixar tudo ali certinho, depois a gente vai trabalhar outras, ok? Então vamos lá. Duas viejas danças. Então, duas danças velhas, né? Velhas danças, danças antigas, né? Eu acho que a tradução fica melhor. Duas danças antigas. Então, vamos lá. Número 15 e número 16. Elas são juntas, tá? Eu vou unir as duas. Elas têm ritornello. Em ambas, né? Tem parte A, parte B. E depois, na número 16, volta da capo e termina. Vou fazer separado e depois eu vou fazer junto, tá? Pra não ficar confuso. Vou fazer com os ritornelos e depois a gente faz uma vez elas juntas. Essa foi a 15. 16. A 16 nós vamos fazer A, B e termina na parte A, tá? Lembrando assim, eu tô falando parte A, B, da divisão, tá? Das barrinhas ali e dos ritornelos.
legal de tocar, né? E eu tava aqui tocando e pensando, se essas peças, vou fazer a 16 aqui, contando unidade de tempo semínima, né? Não tenho ideia que vai funcionar dessa forma. Então vou fazer assim. Peguei a partitura, vou fazer como se fosse mesmo pam, pam, pam. Olha a diferença. Tá, gente? Lembrando assim, eu falei, peguei se eu já leio. Tá? No caso de vocês que vão estudar, vocês vão fazer mais lento até chegar nesse andamento. Por que eu toco no andamento que é? Para vocês entenderem como a música vai funcionar. Onde ela pode chegar? Como será essa peça, tá? Porque se eu fizer com vocês dessa forma mais lenta, é interessante também. Só que a gente sempre vai falar, poxa, parece só um exercício, né? Ela não chegou ao que ela deveria chegar. Então, o que eu recomendo para vocês? Estudem mais lento, óbvio, a gente tem que estudar mais lento, até porque a flauta doce para vocês, para a maioria, né, não para todos, é um instrumento novo. É um instrumento que vocês estão tocando pela primeira vez. E ainda nesse momento novo, né, nesse formato novo que é o online. Que eu acho que até tá dando certo, né, uma experiência nova que a gente está tendo. Mas estou gostando de ver os vídeos, o resultado que isso está tendo, as atividades que vocês estão mandando, no geral, né? Mesmo nós estando distantes, mas eu estou gostando muito do que eu estou vendo, tá? Do que eu estou ouvindo, do que eu estou recebendo. Então, dica, estudem, obviamente, lento, tá? Dê esse exemplo de quem não tem a concepção de como será a peça, tá? Mas, a princípio, estudem lento. Depois, foquem em como chegar, como vai ser essa música. Ah, legal, ela é em 2x2, então eu vou estudar para que ela chegue lá, chegue ali onde eu vi como é essa peça, ok? Espero que vocês tenham entendido aí essa proposta, como eu tô gravando esses vídeos, tá bom? Agora eu vou fazer junta, tá? As duas peças juntas, a 15 e a 16. Novamente o A. Mas é muito gostoso de tocar isso, gente. Eu sou suspeita porque eu gosto muito desse tipo de música. E percebam, movimentando apenas uma mão, né? Olha que gostoso. A gente faz uma música de época, uma música gostosa de ouvir, gostosa de tocar, onde a gente tem vários elementos, né? Então é muito bom. Encantem-se também por esse instrumento, né? É tão simples a princípio, mas tão rico em história, em próprio repertório mesmo. Se a gente for buscar, tem bastante coisa para flauta doce, tá? A flauta doce não é um instrumento com pouco repertório, né? Como muitas pessoas dizem. Mas encantem-se, busquem e ouçam. Lembrando que tudo que eu tô fazendo aqui com vocês, essas gravações, elas são como a gente pode chegar, tá? Para estudo, lento, respiração a cada 2 compassos, muitas notas repetidas. Ai, não consigo respirar todas aquelas notas ali. Respira a cada 2, como o compasso é binário, né? 2x2, mas tem 4 semínimas, perdão, dentro de cada compasso. Respira ali no meio daquelas 2, tá? Então, façam a estratégia de estudo de vocês. Assistam os vídeos que eu coloco, né?
da outra professora, explicando também, tudo agrega aí pra gente, tá? É muito legal a questão de rotina de estudo, estudem devagar, respirem, tenham consciência do que vocês estão fazendo, tá? Não só por obrigação, mas curtam também esse momento, tá bom, gente? Daqui a pouco a gente volta com a outra parte do vídeo. Oi, pessoal, voltei aqui agora pra gente abordar melodias do livro em português, tá? São melodias que ficaram depois daquelas que eu havia pedido para vocês, né? Nós fizemos exercícios só de mão esquerda, vocês me mandaram melodias ali do livro, do método que eu pedi para escolher. Depois fizeram as duas atividades com playback. E agora eu tô postando, vou postar esse vídeo com 3 melodias do método em espanhol e 2 do método em português, tá? Pra gente mesclar, ainda usando só a mão esquerda, para vocês verem como com 5 notas a gente consegue fazer música, né? E música bonita, música legal, música que a gente consegue curtir tocando. Isso que é importante também, né? Não só tocar por tocar, mas a gente consegue curtir. Agora, nós vamos fazer melodias tradicionais do folclore brasileiro, tá? Que tem um caráter diferente daquilo que eu mostrei pra vocês, tá? Na parte anterior do vídeo. Um caráter mais antigo, que é o europeu, né? Agora a gente vai para as músicas folclóricas aqui brasileiras, né? E a gente já tá século XIX, século XX, tá bom? Mais século XX até, essas que eu vou fazer pra vocês. Então, nós temos a número 19 e a número 20. A número 19 é o Caapora, que é uma melodia catimbó, tá? Do Rio Grande do Norte. E nós temos também o Pastorzinho, né? Que é super conhecida, que é uma roda tradicional aí folclórica. Então, nós vamos tocar aqui 2x4 mesmo, unidade de tempo semínima, ok? Então, vamos lá. 1, 2. Cortei ali. Nessa melodia, nós temos ritornello. Tem a indicação da respiração só na metade, né? 1, 2, 3, 4. Depois do quarto compasso tem a vírgula de respiração, aquela cesurinha. Podem respirar antes, lembrando que vocês vão estudar um pouco mais lento. Muitas notas dós também, né? Na outra melodia, lá na outra parte, aquela dança também tinha bastante notas dós. Então articulem bem. Notas repetidas, bastante movimento de língua pra gente entender o que tá acontecendo e pra nota não embolar, ok? Agora, Pastorzinho, que é essa que todo mundo conhece, né? Tem várias versões, tem do Pastorzinho, tem da Barata, né? Da Careca do Vovô, tem várias. Porque o folclore é isso. De uma região para outra, a gente vai mudando. Então, vamos lá. Cuidado. Quando a música é muito conhecida, a gente fica com um ritmo na cabeça, no ouvido. E cuidado, leiam. No compasso 1, 2, 3, 4, 5, 6, não contando aquela colcheia na cruze como primeiro, não. O primeiro compasso sempre é o que é completo. Tem um desenho rítmico. Colcheia, semínima, colcheia. Cuidado, que no ouvido da gente isso é cantado diferente. Eu vou tocar aqui pra vocês, depois vou fazer só esse trecho pra vocês entenderem, tá? Vocês perceberam? Vou mostrar pra vocês. Vou parar aqui, tá? E vou enfatizar. Aqui, tá? Pam, pam, pam. Em algumas versões isso é diferente.
fica igual o começo. Por quê? A gente tem o mesmo motivo. Sol, do, si, lá, sol, lá, sol, 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 lá, sol, lá, si, do. Sol, do, si, lá, sol, lá, sol. Né? Então, se a gente for seguir a nossa até memória aí, né? A gente vai fazer pam, 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 e é pam, pam. A segunda parte não é igual à primeira. Cuidado com a síncope, tá? Isso virou uma síncope. Nada mais é, né, do que seria ligar ali 2 grupos de colcheia, as 2 do meio. Para quem não aprendeu ainda o que é síncope, né? Ou acho que vocês já aprenderam, né? Vai lá, recorda, pá, pá, onde a gente desloca aí o acento, tá? A parte fraca ligada com a parte forte do outro tempo, né? Lembram? Lembraram? Então, é algo que com certeza vocês já viram. Vou fazer mais uma vez. Respiração também está indicando no segundo pentagrama, tá? A gente tem uma vírgula entre 2 colcheias. Tá? Essa vírgula, essa respiração é pra gente fazer. Lá, sol, ré, tá? Lá, pam, pam, pam. Façam isso. Início do pastorzinho. Ok? Então, gente, cuidado com as respirações, com a articulações, né? Eu ia falar no plural, falei, ficou meio espanholado aqui. Cuidado com as articulações, cuidado com quando vocês forem tocar, como segurar a flauta, tá? Cuidado com isso aqui, cuidado com isso aqui, tá? Sempre aqui, 45 graus, tá? Não deixa a flauta muito pra cima. Cuidado com isso aqui, tá? Eu vi alguns vídeos disso aqui. Cuidado com isso aqui. Tem gente que tá apoiando o dedo mínimo. A flauta não vai cair, gente. Apoia aqui bem, tá? Cuidado com a boca também. Quem fica assim, a flauta vai cair. Então, solta o lábio. Aqui, cobre, ok? Cobriu, dá certo. E estuda mais lento. Por exemplo, o Pastorzinho é uma melodia conhecida, mas vocês vão estudar devagar. O que eu fiz aqui é para chegar lá. Outra coisa, eu vi alguém fazer, todos vão ouvir isso, mas não façam ouvindo o que eu tô tocando e tocando junto. Não façam isso, tá? Eu recebi um vídeo, uma pessoa com fone de ouvido, tocando assim o ritmo já acelerado, parecia que já tava querendo colocar ali no andamento que eu tava fazendo e gravando, então saiu sem articulação, sem intenção. Por favor, não façam isso. Isso é só uma referência que eu dou pra vocês. É a mesma coisa que eu ver um vídeo no YouTube e querer tocar igual. Não, cada um tem a sua interpretação, cada um tem a sua forma de tocar. Não façam isso, tá bom? Não fiquem tocando junto comigo, não. Ouçam, depois toquem a parte de vocês, tá bom? Porque nós não vamos repetir, a gente é um clonezinho um do outro, né? Cada um toca da sua forma. Então é isso, gente. Já mostrei as duas. A primeira capora é simples, né? Bem simplesinha, tem um ritornelo, lembrando de respirar, fazer os exercícios, tá? Postura, cuidado com o cabide para não levantar muito o ombro, tudo aquilo que a gente sempre fala. E esse é o último vídeo sobre mão esquerda, sobre melodias mão esquerda. Próximo, tudo já introduzindo a mão direita. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!